Olá, pessoal. Quando nós aprendemos a programar computadores, um dos primeiros conceitos que são ensinados é o conceito de variável. Nós vimos comandos, instruções que nos permitem armazenar dados dentro dessas variáveis e recuperar os dados que nós armazenamos dentro dessas variáveis. Dados estes que podem ser informações que o usuário do programa digita ou informações que o próprio programa calcula. Nesse vídeo nós vamos falar sobre variáveis de um ponto de vista um pouco mais formal, de que maneira ela pode ser definida e quais são as características destas variáveis. A gente sabe que uma variável nada mais é do que uma abstração, uma forma mais simples de nós enxergarmos e acessarmos, manipularmos uma ou mais células dentro da memória do computador. Então, quando nós declaramos uma variável, nós estamos atribuindo um nome a um conjunto de células, uma ou mais células. E por que nós atribuímos esse nome? Para ficar mais fácil, ficar mais intuitivo o processo de construção dos programas. Nós até poderíamos continuar acessando a memória, os dados na memória através do seu endereço, como era feito lá nos primórdios da programação, mas isso dificultaria muito o desenvolvimento de sistemas mais complexos. Por isso que uma variável ela é caracterizada por 6 elementos diferentes, e o primeiro elemento desses é o seu nome. Toda variável tem um nome, e aí é claro que cada linguagem de programação vai ter as suas regras que estão definidas na sua sintaxe léxica, que vão dizer de que forma eu posso construir o nome das variáveis ou que sequência de caracteres representa um nome válido para as variáveis do nosso programa. A maioria das linguagens de programação, elas têm como uma característica padrão que o nome das variáveis seja iniciado por uma letra e depois possa ser seguido por várias letras ou vários dígitos e também pelo sinal de sublinhado. Algumas linguagens têm características, símbolos específicos, como por exemplo o PHP, em que toda variável inicia com cifrão. Outras variáveis, como Perl, por exemplo, eles usam símbolos para indicar que variáveis são variáveis de classe, que variáveis são variáveis de instância, mas isso são pontos específicos de cada uma das linguagens. De maneira geral, a regra é essa, começa por uma letra e depois é seguido por várias letras, dígitos e o underline, o sublinhado. Agora, depois do nome, a variável ela tem duas informações muito importantes, o endereço e o valor. Antes de nós vermos as demais, tipo, escopo, tempo de vida, nós vamos focar um pouquinho agora no endereço e no seu valor. O endereço de uma variável, que também é conhecido como L-value, o L vem de left, o valor da esquerda, ele indica exatamente em que local da memória física, está armazenado o conteúdo associado àquela variável. Uma coisa que é importante nós entendermos que o mesmo identificador, eu tenho lá um identificador X, em diferentes partes do programa, ele pode representar diferentes posições de memória. Então, o nome é o mesmo, mas em cada parte do programa ele vai estar associado a uma posição diferente, ou seja, ele vai possuir um L-value diferente. Quando que isso pode acontecer? Vamos imaginar que eu tenho uma variável X global e uma variável X local. Então, se eu estou rodando o método, a função onde eu declarei a variável x local, naquele momento o L-value da variável x será 1. Se eu estou executando uma outra função em que eu não tenho a variável global, o L-value será outro. E da mesma maneira, eu posso ter diferentes variáveis com o mesmo L-value, ou seja, apontando para o mesmo endereço. Quem trabalha com C, isso é bastante comum e bastante explícito, C, C++. Eu posso criar um vetor, por exemplo, e aí eu tenho um ponteiro para esse vetor. Eu posso fazer uma cópia desse ponteiro numa outra variável. Então, eu vou ter duas variáveis com nomes diferentes, x e y, mas as duas apontando para o mesmo endereço da memória. E aí nós temos o valor dessa variável, que é a informação que está armazenada lá na célula de memória indicada pelo seu endereço. O R-value, que vem de right value, o valor à direita, então esse R-value ele é o valor que nós armazenamos dentro de cada célula da memória que está sendo apontada pelo L-value.
E, aproveitando aqui o ensejo, né, nós temos o tipo da variável. Qual é a relação disso com as informações anteriores? Bom, o tipo ele vai definir que faixa de valores aquela minha variável pode armazenar. E também quantas células de memória ela vai precisar para ser armazenada. Por exemplo, quando eu declaro uma variável como sendo do tipo int, eu estou indicando para o meu compilador ou para o meu interpretador que aquela variável vai receber números inteiros e que ela precisa de 4 bytes para ser armazenada, né? A maioria das linguagens hoje, por padrão, usa 4 bytes para guardar números inteiros. Agora, se eu declaro uma variável como sendo do tipo long int, então eu estou indicando que eu também vou guardar números inteiros ali dentro, só que eu preciso agora de 8 bytes, porque eu preciso de um espaço maior. Vamos ver aqui alguns exemplos para entender melhor essa questão. Aqui nós temos um pequeno código em C++, certo? Para quem não conhece C++, não precisa se preocupar em entender os detalhes todos do código. Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui? Declarando um vetor de números, aqui eu vou trocar primeiro do tipo inteiro. Estou declarando um vetor de números, atribuindo aqui uma quantidade, declarando uma variável inteira, que vai ser a quantidade. Peço para o usuário digitar quantos números ele quer no vetor. Aqui eu crio efetivamente o vetor, dizendo que é um novo vetor de inteiros com o tamanho que o usuário solicitou. Aqui eu estou preenchendo esse vetor automaticamente. Percebam que a gente preenche ali com i vezes 10. Na primeira célula vai estar 0, na segunda 10, 20, 30 e assim por diante. E aqui no final eu quero imprimir os dados desse vetor. Percebam que eu estou colocando aqui na tela, né? Aqui é como se, para quem trabalha com Java, se fosse um system out println. Então eu estou escrevendo na tela o valor na posição i, e aí estou colocando lá o números na posição i. Mas percebam que na mesma linha eu estou escrevendo aqui o endereço na posição i, e daí aqui, não vamos nos preocupar com esse detalhe, mas notem que nós temos aqui um e-comercial. Esse e-comercial antes do número i quer dizer que eu não estou pegando o conteúdo da variável, eu estou pegando o seu endereço. Então, quando a gente está fazendo os nossos programas normalmente, né, imprimindo um vetor, como aqui na linha de cima, nós estamos pegando o write value, o r-value. Quando em C, C++, a gente coloca esse e-comercial antes, eu não quero o right value, eu não quero o valor da direita, eu quero sim o valor da esquerda, eu quero o seu endereço. E aí vamos rodar esse programa aqui, ó. Eu vou colocar 3 números apenas. Então, o valor na posição 0 é 0, porque a gente iniciou aqui com 0 vezes 10. O valor na posição 1, 1 vezes 10, 10. Na posição 2, 2 vezes 10, 20. Então, aqui estão os valores. Agora, percebam que aqui no endereço ó, nós temos um número bastante grande. O que é isso aqui? É a posição de memória em que está armazenado o valor que está na posição 0 do nosso vetor números. Notem que todos os números aqui são iguais, né, os primeiros, e aqui no final a gente está aumentando de 4 em 4. Por quê? Porque o número inteiro ocupa 4 bytes. Então, se o primeiro elemento ficou na posição de memória 84, ele vai ocupar 84, 85, 86, 87. Aí o segundo elemento fica na 88, 89, 90, 91. O terceiro elemento na 92, 93, 94, 95. Agora eu vou rodar esse programa de novo, vou colocar 3 elementos, percebam que mudou o endereço. Ó. Os primeiros números aqui são diferentes. Ficou até perto, né? Ficou no final 88, 92, 96, mas esses dados aqui são totalmente diferentes. Ó. 10, 13, vamos rodar mais uma vez. Agora 120, 12, 70. Por que eu estou mostrando isso? Cada vez que eu rodo o programa, eu não tenho controle sobre onde o compilador ou o interpretador está alocando os meus dados. No caso da disciplina de introdução à programação, a gente trabalhou trabalhamos com a linguagem Java. Por que eu trouxe esse exemplo aqui em C? O Java ele não nos dá tanta liberdade para trabalhar com a questão do endereçamento como a linguagem C e C++ nos oferecem. Então aqui está a ideia para vocês conseguirem entender bem a diferença do
R-value, o valor à direita, que é o número, então seria esse 0, 10 e o 20, é o que está dentro da memória. E o L-value, o valor à esquerda, ou o endereço, aqui em C++ ou C a gente acessa ele usando o e-comercial, diz o endereço onde está armazenado. A gente viu a questão do tipo. O tipo define que valores eu posso guardar numa variável e quantos bytes eu preciso. Vamos trocar agora esse vetor aqui, ao invés de int, eu vou colocar um vetor de long. Novamente, percebam que aqui nós estamos aumentando sempre de 4 em 4, porque cada número inteiro ocupa 4 bytes. Vamos rodar o programa de novo agora. 3 números. Ó, o primeiro ficou na posição 04. Como agora um long ocupa 8 bytes, o segundo ficou lá na posição 12. Então ele ocupou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. A segunda posição vai ocupar do 12 ao 19. E aí a terceira posição começa lá no 20. Então isso aqui é para vocês enxergarem a diferença, né, de alocação de memória, de espaço, com base no tipo das variáveis. Bom, entendido agora qual é a diferença do L-value, ou endereço, ou valor à esquerda, do right-value, ou o valor mesmo que está armazenado, e o tipo da variável, agora nós vamos falar um pouquinho sobre escopo. O que é escopo? Escopo ele é o conjunto de comandos que conseguem acessar o valor de uma determinada variável. E aí nós temos duas formas de definir esse escopo. O escopo local e o escopo não local. O que é o escopo local? É o conjunto de comandos, vamos dizer assim, onde a variável foi declarada. Então, se eu declaro uma variável numa função, quer dizer que ela é local àquela função. E quando eu declaro uma variável num lugar diferente, num escopo diferente, pode ser que eu tenha acesso àquela variável dentro da minha função. Isso quer dizer que a minha variável é não local. Nós já vamos entender melhor nos próximos exemplos. Antes de diferenciar bem o que é escopo local, não local e global, eu gostaria de lembrar que nós temos linguagens com duas formas diferentes de definir o escopo. O escopo estático e o escopo dinâmico. O escopo estático, que é o mais comum, né, a maioria das linguagens de programação usa, ela define o escopo de uma variável pela posição em que ela está declarada no código, ou seja, só analisando o código, sem se preocupar com ordem de execução dos métodos, das funções, eu consigo definir em que escopo aquela variável está definida. Algumas linguagens, como eu falei ali, né, C++, Java, C Sharp, Delphi, Pascal, são linguagens de escopo estático, mas nós temos algumas outras com escopo dinâmico. Aqui uma observaçãozinha é que algumas linguagens elas exigem que a gente declare todas as variáveis no início dos módulos. O Pascal é um exemplo disso. Mas outras linguagens da família do C, né, como C++, C Sharp, não. A gente pode declarar em qualquer lugar. Como é que funciona essa questão? Quando eu tenho uma variável, quando eu vou usar uma variável dentro de um programa, o compilador primeiro vai buscar a definição dessa variável no seu escopo local. Então, se eu tenho lá um x dentro de uma função, o que o compilador faz primeiro? Ele vai ver se aquele x é declarado localmente. Se ele for declarado localmente, ele vai acessar o conteúdo daquela variável. Caso ele não seja, aí ele vai buscar um escopo superior, né, que eu chamei de um escopo ancestral, até que eu chegue no último bloco, no bloco mais abrangente, que seria o nosso escopo global. E aí sim, se ele não encontrou a definição dessa variável em nenhum lugar, aí um erro é gerado, certo? Essa avaliação em linguagens como C, C Sharp, etc., o próprio Java, onde eu não consigo definir uma função dentro da outra, ela é mais simples. Mas tem algumas linguagens como o Basic, Visual Basic, o Pascal, eu posso declarar funções dentro de funções. E aí isso aí gera o que a gente chama de subprogramas alinhados. Daí complica um pouquinho essa avaliação, mas não é nada demais, só tem que ter um pouquinho mais de atenção. E aí dentro do escopo estático nós temos o escopo local, como eu falei anteriormente, quando é definido dentro de algum módulo, e o escopo global. O que é o escopo global? É quando eu declaro uma variável, ou defino uma variável fora de qualquer função.
Isso quer dizer o quê? Que ela está acessível a todas as funções. C, C++, PHP, Python, Pascal, todas elas permitem variáveis globais. E um detalhe que a gente tem que estar atento é, quando eu declaro uma variável com escopo global, ela está acessível em todas as funções, exceto naquelas que declaram uma função com o mesmo nome. Nós vamos ver depois ali um exemplo em Java para tratar disso. Em C++, nós temos o operador dois pontos, que aí ela permite que eu defina que escopo eu estou trabalhando. Por exemplo, eu declarei uma variável x local, x global e x local. Em Java, por exemplo, se eu estou dentro da função onde eu declarei o x local, eu vou ter acesso a ela, eu não acesso o x global, isso é padrão. No C++, se eu quiser, eu posso acessar tanto o x local quanto o x global, usando para isso esse dois pontos. Bom, e aí nós temos ainda um escopo dinâmico, certo? No escopo dinâmico, a definição ela não é feita com base na posição da declaração das variáveis dentro do código, e sim com base em função na ordem em que as nossas funções são executadas. E aí isso complica por quê? Porque dependendo da entrada do usuário, em alguns programas, a ordem de execução das funções pode variar. Vamos imaginar que eu tenha lá um if, se o x for true, chama o método A. Se o primeiro método A e depois o B. Se o x for falso, primeiro eu chamo o B, depois o A. Então, é normal nós termos execução de funções em ordem diferente. E aí, quando as linguagens têm um escopo dinâmico, certo? Como a PL, as primeiras versões do Lisp usavam isso, então nós só vamos saber a quem uma variável está vinculada, né, que a gente chama de uma vinculação tardia, quando o nosso programa estiver executando. Hoje nós temos o Perl, temos o Common Lisp, que permitem declaração de variáveis com escopo dinâmico, mas o padrão é o estático. Como eu falei, hoje a tendência, a maioria das linguagens trabalha com o escopo estático. Por quê? Os programas de escopo dinâmico são menos confiáveis e mais difíceis da gente ler. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos para ilustrar. Aqui nós temos neste programa uma variável v que é global, desculpem. Percebam que ela está declarada fora de todas as funções. Quando nós rodarmos esse código aqui, vamos ver os resultados aqui. O que acontece? A variável ela foi declarada globalmente inicializada com 0. Quando a gente chama a função 1, o que ele faz? Incrementa a variável e imprime. Então, ele imprime o número 1. Voltamos para o main, chama a função 2. O que a função 2 faz? Faz 1 mais 3. 1 mais 3, 4, imprime o 4. Chama a função 1. 4 mais 1, 5, imprime o 5. Chama a função 2. 5 mais 3, 8, imprime o 8. O porquê disso? Porque como o V é global, tanto na hora que eu estou manipulando ela dentro da função 1, quanto dentro da função 2, quer dizer que todos esses eu estou manipulando sempre a mesma variável. Todas essas instruções estão trabalhando numa única variável v. Por isso que o resultado foi sempre sendo incrementado aqui. Agora vamos para uma segunda versão. Percebam que eu não tenho aqui a variável global e eu tenho um v declarado localmente na função 1 e outro v declarado localmente na função 2. O que vai acontecer agora? Vamos rodar para ver. 1, 3, 1, 3. Por quê? Quando nós chamamos a função 1 a primeira vez, declara uma variável v com 0. Soma 1, então fica 1, imprime 1. Quando a gente termina a função 1 e volta para a função 2, como o escopo dessa variável era local, a hora que a função terminou a sua execução, essa variável deixou de existir. Quando nós executamos a função 2, essa variável v que está aqui é uma outra variável. Eu usei o mesmo nome, mas para o compilador são variáveis totalmente diferentes, com escopos diferentes. Então ele vai fazer 0 mais 3, 3, imprime o 3. Da mesma forma, terminou a função 2, vai executar a função 1, volta para cá, uma outra variável v. Isso que aqui repete 1, aqui repete o 3. Cada vez que ele entra na função, é como se ele estivesse criando, ou não, ele está criando uma nova variável.
E na terceira opção aqui, o que nós temos? Eu declarei uma variável v como global, só que na função 2 eu declarei uma variável v como local. O que vai acontecer agora? Vamos primeiro rodar aqui para a gente ver o resultado. 1, 3, 2, 3. Por que isso, gente? Como eu comentei antes, nos métodos em que eu declaro uma função local com o mesmo nome da global, o que ele acessa? Ele acessa local. Lembra que eu comentei? Quando ele encontra aqui uma variável v, o que ele vai fazer? Ele vai procurar a declaração de v dentro dessa função. Se ele não achar, ele vai procurar fora. Mas como ele acha, ele sabe que esse v é o v local. Aqui na função 1 eu não tenho isso. Então, quando ele acha esse v aqui, ele vai procurar a declaração de v aqui dentro. Quando ele não encontra, aí ele vai para um escopo superior, que nesse caso é o escopo da classe. E aí sim ele vai achar essa variável aqui e vai usar a variável global. Resumindo, aqui eu estou usando uma variável local e aqui global. Por isso que dá essa diferença. Vamos entender. Chamamos a função 1. Como o v da função 1 é global, então ele pega esse v global e soma 1. E aí ele imprime o 1. Vamos para a função 2. Quando chega aqui, ó, eu tenho uma declaração de v igual a 0. Então, ele vai criar uma outra variável. Nós temos duas variáveis v na memória. Só porque a de fora, esse v, ele só é acessível fora dessa função. Vamos fazer um passo a passo aqui que vai ficar mais claro ainda. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, nós temos um v. Esse v aqui está com 0, por quê? Nós estamos no main, nós estamos usando este v daqui. Agora vamos entrar na função 1. Incrementamos esse v. Que v nós incrementamos? O v global. Imprimimos o 1 e voltamos para cá. Percebam aqui ó, que o v está em 1. A hora que eu der um F7, eu vou entrar na função 2. Entrei na função 2. O que aconteceu? Eu zerei o v. Aqui pode até dar a impressão que eu sobrepus aquele valor 1 de antes, mas não. Porque esse v que está aparecendo aqui é uma outra variável. Agora o v vai receber 3. Nós vamos mostrar o 3. Percebam que a hora que eu sair dessa função, o v que aqui está em 3 vai voltar a ser 1. Ó, o porquê que aconteceu isso? Porque antes eu estava dentro do escopo da função 2, então ele estava mostrando para nós o v local. Quando eu voltei para o main, aqui no main eu não tenho nenhum v local, então ele está me mostrando quem? O v global que a gente incrementou aqui. Vamos entrar na função 1. Novamente, na função 1, ó, como eu não tenho v local, ele está me mostrando o v global. Então, aqui dentro eu estou usando uma variável global dentro desse escopo local. Vou incrementar para 2, vou mostrar... Opa, não precisava ter entrado aqui. Mostrei o 2. Então, já mostramos o 2. Da mesma forma, a hora que nós saímos da função 1, ó, voltamos para cá. Por que não mudou nada aqui? Porque aqui na função 1 eu estou usando o v global. É o mesmo que eu estou usando aqui no main. Por quê? Porque nem a função 1 e nem o main tem a definição do v local. Por isso que eu estou usando o mesmo. Agora vamos entrar na função 2. Novamente, zeramos, estamos usando um v local. Imprimimos o 3 e agora sim, a hora que nós sairmos daqui, voltamos para o main, o valor voltou para 2. E assim terminando, aí nós temos aqui o resultado da execução. 1, 3, 2, 3. Com esse exemplo, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão do escopo para vocês. Eu mostrei também um exemplo em C, mostrando o L-value e o R-value, né? O valor à esquerda e à direita, o endereço. Como eu comentei com vocês, em C, C++, nós temos uma flexibilidade maior de acessar os endereços e trabalhar com eles. Em Java, não. Mas nós podemos ver nesse exemplo aqui, ó, um pequeno exemplo de como isso funciona em Java. Quando nós declaramos uma variável primitiva em Java, um número inteiro, etc., e nós fizemos a passagem por parâmetro, nós fizemos isso de que maneira? Nós passamos uma cópia do parâmetro, ou seja, nós fizemos uma cópia do R-value. Tá? Nós vamos ter duas variáveis diferentes com o mesmo valor.
Quando nós passamos um parâmetro, quando nós declaramos um vetor, por exemplo, ou um objeto e passamos por parâmetro, nós não fizemos uma cópia do R-value, do seu valor. Nós fizemos uma cópia do L-value, do seu endereço. E na prática, o que isso aí muda? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu declarar aqui as variáveis x e y. E vamos começar o main. Então, nesse caso, nós não temos variáveis globais, tá? O x e o y são locais aqui do main. Percebam que eu inicializei o x com 5, o y é um vetor, cuja primeira célula é 5, primeira posição, e está armazenado aqui no endereço 106, tá? Não é exatamente o endereço de memória, mas só para a gente ter uma noção de referência. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, antes do método, eu quero mostrar o x e o y na posição 0. Então, vai mostrar 5 e 5. Mostramos aqui ó, ainda falta escrever 5 e 5. Isso antes de chamar o método, porque eu simplesmente mostrei os dois valores que estavam aqui. Agora eu vou passar essas duas variáveis, ó, o x, que é um número inteiro, e o y, que é um vetor de inteiros, para cá. Vou mostrar agora dentro do método o valor de x e y. Como o x recebeu x e o y recebeu y, não vai mudar nada. Aqui, ó, dentro do método, antes de atualizar os valores, 5 e 10. Agora eu vou mudar isso aqui, ó. O x recebeu 10, percebam que eu alterei aqui, e o y na posição 0 recebeu 10. Então, eu mudei os dois valores e vou também mostrar dentro do método depois de atualizar os valores. 10 e 10. Agora, o que vai acontecer na hora que eu der um F8 e sair do método 1 e voltar para o main? O tipo primitivo em Java, como um inteiro, é passado por parâmetro por valor. O que é a passagem de parâmetro por valor? Agora que a gente já conhece um pouquinho melhor as variáveis. É a criação de uma outra variável e uma cópia do seu R-value, do seu valor à direita, ou seja, do seu conteúdo. Quando eu terminar aqui, o que vai acontecer? Ele vai apagar essa cópia aqui de dentro do x e vai voltar para o x lá do main. E aí, esse x vai voltar a ser 5. Agora, no y vai ser diferente. Por quê? O padrão no Java, todo vetor e objetos, quando nós passamos por parâmetro, é uma passagem por referência. E aí, agora, falando do ponto de vista mais técnico, o que é a passagem por referência? É a passagem do seu L-value. Então, é como se eu estivesse passando esse 106 aqui. Ó. Percebam que ele não vai mudar o 106. Vou dar um F8. Ó. 10... 106, 10. Voltei para cá. O 5 do x voltou ao ser o que era. Por quê? Porque o x são duas variáveis diferentes com o mesmo valor. Quando eu saio aqui da função, eu perco aquela cópia. Agora o y não. Eu não tinha passado os números do vetor. Eu tinha passado só o seu L-value, só o seu endereço. Seria essa hashtag 106, tá? Deixar bem claro, isso aqui não é o endereço físico da memória como aquele que a gente viu no C antes, mas é uma referência que a gente pode associar dessa maneira. Quando eu passei a referência do 106, quando aqui dentro eu mudei o y, na verdade, o que eu fiz? Eu tinha dois ponteiros apontando para a mesma variável, né? Foi uma das características que eu falei lá no início dos slides. Eu posso ter duas variáveis diferentes apontando para a mesma posição de memória. É o que eu tinha aqui. Eu tenho o y aqui do main e o y, que é um parâmetro aqui do método 1. Os dois apontam para o mesmo lugar. Então, quando eu fiz uma mudança aqui, mudei um dos valores aqui dentro, essa mudança ficou refletida aqui fora. E aí, agora, se a gente fizer a impressão desses dados, nós temos o 5 e o 10 aqui. Eu acredito que todos vocês já sabem, né, a diferença de passagem de parâmetro por valor e por referência. Nós já vimos isso no semestre passado, mas eu fiz questão de trazer esse exemplo novamente para que agora vocês consigam enxergar bem o porquê que acontece essa diferença entre a passagem por valor e por referência. Numa nós passamos o R-value e na outra nós passamos o L-value ou o seu endereço por parâmetro.
Bom, e aí, para finalizar, nós temos o tempo de vida de uma variável. O que é o tempo de vida? É o tempo em que ela está disponível na memória para ser acessada. O tempo de vida e o escopo, eles têm uma relação bastante forte, porque enquanto a função está sendo executada, está viva na memória, quer dizer que aquela variável também estará viva. É claro que a chamada das funções, ela modifica um pouco isto. Por exemplo, deixa eu vir aqui. Aqui nós temos essa variável x e y. Elas estão nesse escopo. Enquanto a função main estiver em execução, elas estarão na memória. Quando eu chamo o método 1, vem para cá. Elas não estarão disponíveis para mim, porque eu estou em outro escopo, mas elas permanecem vivas. O porquê que elas permanecem vivas? Porque o main ainda não acabou. O main, apesar dele não estar sendo executado, ele está, vamos dizer assim, quieto ali, ele ainda vai voltar, ele ainda vai terminar. Por isso que essas variáveis x e y permanecem vivas, mesmo eu não podendo acessá-las por estar em um outro escopo. Quando nós vermos a disciplina de compiladores, né, lá a gente vai entender bem o porquê isso é possível, ou porquê funciona dessa forma. E um outro ponto que a gente consegue mudar também essa relação entre tempo de vida e escopo é um modificador, o modificador static, que a gente pode usar em programas como C, C++ e PHP. Deixa eu trazer um segundo exemplo aqui. Ó. Percebam que, deixa eu apagar aqui primeiro, vou rodar esse código. O resultado deu 1, 1 e 1. Por quê? É um programinha em C, o que ele faz? Ele escreve a palavra resultado e a função count. O que a função count faz? Ela tem uma variável local, inicia um x com 0, incrementa o x, retorna o valor de x e aí eu imprimo. Então, quando eu chamo count, começa com 0, retorna 1 e imprimo 1. Quando eu chamo a função count de novo, o x começa com 0, incrementa para 1, imprime 1. Isso que fica assim. Agora, se eu usar esse modificador static aqui, o que esse modificador vai fazer? O x continua sendo uma variável local, eu só vou poder usá-la aqui dentro. Mas com esse modificador, essa variável ela não é eliminada da memória quando o meu count acaba, quando essa função acaba. Ela fica ali disponível e numa próxima execução do count ele vai resgatar o valor anterior, ou seja, esse x igual a 0 vai ser executado só na primeira vez, depois ele fica armazenado na memória. E aí rodando de novo, percebam que fica 1, 2, 3. Chama a primeira vez o count. E o count inicializa com 0, incrementa para 1, retorna, imprime. Quando eu chamo o count pela segunda vez, ele vem para cá. Ele não vai zerar o count, não vai zerar o x. Por quê? Porque o x é estático e já tem 1, o número 1 dentro dele. Então ele incrementa para 2, retorna, imprime o 2. Na última vez, o 2 incrementa para 3 e imprime. Aqui está uma outra forma de nós alterarmos essa relação entre o tempo de vida e o escopo de uma variável. Assim, eu espero que tenha clareado um pouco mais para vocês esses 6 aspectos que definem uma variável, que é o seu nome, o seu valor à esquerda, ou endereço, ou L-value, o seu valor à direita, ou valor mesmo, ou R-value, o seu escopo, que diz onde ela pode ser utilizada, o seu tipo, que diz que valor eu posso guardar e que espaço ela vai ocupar na memória, né, como nós vimos naquele exemplo em C++, e, por fim, o tempo de vida, que está associado ao escopo, entretanto, pode ser modificado a partir, né, no caso dessas linguagens que eu citei, do uso do modificador de acesso static. Hoje é isso. Até mais, pessoal.